Felipe Gamba. 12:03 no Ar Esportes ao meio-dia, um programa conectado com audiência, transmitido direto da redação integrada de Gaúcha ZH. O principal destaque do Internacional, Eduardo Gabardo. Olha, Gamba, ontem deu tudo errado pro Inter e a delegação retornou depois da derrota por 3-0 para o Fortaleza, com um jogador a mais em campo desde o primeiro tempo. A delegação retornou para Porto Alegre em voo fretado e hoje é dia de folga, com representação marcada amanhã para o CT do Parque Gigante. Aí o Mano Menezes vai começar a definir o time para o jogo de quinta-feira, 7h15 da noite, contra o Melgar no Beira-Rio pela Copa Sul-Americana. O Inter precisa da vitória para conseguir a classificação para a fase semifinal. Algumas questões para a definição deste time. Primeiro, Brian Romero já está confirmado como titular no lugar do alemão que foi expulso em Arequipa. Ontem na entrevista, o Mano já deixou claro que a ideia dele é escalar o Brian Romero como titular. Bom, eu colocaria como dúvida a utilização do Alan Patrick, que é titular da equipe do Inter, em tese. Ele é o jogador que vai fazer a articulação no jogo contra o Melgar, no meio-campo do Internacional. Mas na entrevista de ontem, o Mano Menezes abriu a possibilidade de não utilizar o Alan Patrick por uma questão física. E aí eu volto na questão do início da conversa aqui, onde eu disse que ontem deu tudo errado para o Inter. Porque a ideia, segundo o Mano, ele disse isso na entrevista, era utilizar o Alan Patrick por 60, 70 minutos. Como ele fez 4 trocas no intervalo, depois tirou o Kaique Rocha, o Alan Patrick teve que ficar até o final do jogo e sentiu a questão física, como explicou ontem o Mano. Então ele vai ser reavaliado, né, a partir da reapresentação de amanhã. Se estiver em boas condições, vai jogar e vai ser o titular. E aí o time está confirmado. Agora, se ele tiver algum desgaste físico, aí vamos ver o que o Mano vai fazer, se ele vai utilizar o Maurício ou não. Bons assuntos pra gente abordar com Adroaldo Guerra Filho. Guerrinha, nosso convidado hoje aqui em Esportes ao meio-dia. Começando, Guerra, por aquilo que aconteceu ou por aquilo que não aconteceu envolvendo o Internacional e a sua derrota ontem 3-0 para o Fortaleza. Boa tarde, Guerra, bem-vindo. Boa tarde, Gamba. Boa tarde, amigos da Gaúcha. Pois é, rapaz, uma derrota, olha, acachapante, né, daquelas pra esquecer. Porque o Inter ontem, o Inter ficou com um homem a mais ainda no primeiro tempo. E sabe que depois eu fiz um exame detalhado sobre o jogo para ver a chance que o Inter teve de concluir, de fazer o goleiro Fernando Miguel trabalhar. Não teve nenhuma, com um a mais. É aquilo que o Mano disse, parecia que depois que o Fortaleza ficou com um a menos, quem estava com um a menos era o Internacional, porque o Inter desorganizou. E um time desorganizado, ele defende mal e ataca mal. Foi o que aconteceu com o Inter. Quando o Fortaleza descobriu o caminho da roça, que era a bola alongada para o mano a mano com os zagueiros, e o Inter já tinha trocado um zagueiro, puxado o Johnny um pouco mais para trás, aí ficou tudo facilitado para o Fortaleza, mas página virada. Eu volto a dizer que o Internacional está muito preocupado com a Sul-Americana, muito interessado na Sul-Americana, e que vai ter que ser totalmente diferente do que foi em Fortaleza, quinta-feira no Beira-Rio. Esse problema do Alan Patrick preocupa. Por quê? Porque ele é o pensador do time. Mas ontem ele perdeu o fôlego, ontem ele terminou extenuado, porque o time estava desorganizado. A bola chegava nele sem a mínima condição para ele tentar criar. E aí ele tem que se desgastar acima do normal, e um jogador que não está fisicamente perfeito acaba sentindo muito mais. Eu acho que se o Alan Patrick, acho que ele vai para o jogo, mas se por um acaso ele não for para o jogo, quem vai jogar é o Tyson, que ontem inclusive entrou para ganhar minutagem. Pois é, Gabardo, o Inter tá naquele dilema, né? Até que ponto dá pra tirar de alguma maneira aprendizado do que aconteceu em Fortaleza? Até que ponto é o momento realmente de esquecer o que aconteceu em Fortaleza e só focar no jogo da quinta-feira? Porque, convenhamos, né? O ano estará em jogo quinta-feira no Beira-Rio. Ah, sem dúvida, tem que passar pelo Melgar, né? Para conseguir esta classificação para a fase semifinal da Copa Sul-Americana. Ontem o Mano, né, na entrevista coletiva, ele foi muito enfático, né? Ele disse e falou de maneira muito enfática que o torcedor pode ficar tranquilo que o que aconteceu domingo não vai se repetir quinta-feira e que o time vai ter uma atitude completamente diferente, né? Bom, também, se for, não tem como ser igual, é impossível que seja igual como aconteceu domingo, né? Ontem deu tudo errado para o Internacional.
dentro de campo, fora de campo, com as mexidas, enfim, nada funcionou. Mas ele passou essa confiança de que o time vai ter uma postura completamente diferente na quinta-feira. E eu acho que a própria questão da presença de público serão, pelo que está estimado, pelo que está projetado, 45 mil torcedores no Beira-Rio. Isso vai criar um ambiente, uma atmosfera completamente diferente, e a gente viu como foi contra o Colo-Colo. Então, acho que, ao que tudo indica, isso que o Mano falou ontem, certamente vai acontecer com uma postura diferente em campo. E agora, Guerrinha, como é que o Internacional tem que tratar esse jogo da quinta-feira? E há riscos para o Internacional contra o Melgar na quinta, Guerra? Todo jogo há riscos, principalmente no mata-mata. Primeira providência, já está tomada. O Inter terá 12 contra o Melgar. Porque o torcedor vai aparecer e vai lotar, vai fazer a diferença, como fez na vitória do Colo-Colo. Basta? Não, não basta. O Inter terá que ter postura dentro do campo. O que significa isso? Não desorganizar. Vamos lembrar que o Inter chegou contra o Colo-Colo numa desvantagem de 2 gols, lembra? Sim. Tomou o terceiro. Bom, agora a cobra morreu, né? E o Inter foi lá e reagiu. Agora, por que reagiu? Primeiro, porque o torcedor fez a sua parte. Segundo, porque o time deu a resposta. O torcedor já segurou a presença. O que falta para o time dar a resposta? Ser melhor escalado. Vitão e Mercado, por exemplo. Vão jogar, certo? René vai jogar, Bustos vai jogar. O problema está residindo atualmente no meio-campo do Internacional. Sim. O Internacional está com um volante que é insuficiente, que é o Gabriel. E quando joga um Lisiero, que foi trazido para ser o carteador, bom, o Lisiero não joga, até agora não mostrou coisa nenhuma, né? O Johnny fica prejudicado, o Edenilson vai jogar, e a partir daí é que a coisa tem que precisar funcionar. A volta do Wanderson vai trazer qualidade. Eu não sei o que se espera do Romero, porque ontem o Romero não dá para analisá-lo. Teve uma finalização de cabeça para fora, mas a bola não chegou, não dá para condená-lo. E pelo lado direito, muito provavelmente, nós teremos o Pedro Henrique. Então, do meio para frente, o Inter será um time ofensivo, porque precisa ganhar o jogo. Agora, isso não significa que não tenha que descuidar da parte defensiva. Por quê? Porque é um time chato. É um time que defende razoavelmente melhor do que o Colo-Colo. E se o Inter tomar um gol, pode complicar a situação. Mas vai ser outra página, pode ter outro ambiente, é Beira-Rio, o Inter progride dentro da sua casa. O Inter tem todas as condições para passar e eu acho que passa. O problema é depois. O Inter precisa o quanto antes virar a página daquilo que aconteceu ontem em Fortaleza. Bruno Flores, principal destaque do Grêmio, Bruno. Gamba, o técnico Roger Machado dará amanhã a resposta para um debate que há bastante tempo se arrasta no Grêmio. Gamba, Vila Sante é um titular absoluto do Grêmio hoje no sistema de meio campo. Lucas Leiva, Bitelo e Campas estão à disposição e estão prontos fisicamente. A resposta que Roger dará, Gamba, é: qual o seu meio campo titular? Isso porque, desde a chegada do Lucas Leiva, ele passou por uma readaptação física e para o jogo contra o Guarani, por exemplo, em que essa resposta poderia ser definitiva por parte do Roger, o Bitelo estava suspenso. Tudo isso fica para amanhã, Gamba, no jogo diante do Operário. Bitelo, Lucas Leiva e Campas disputam 2 vagas ao lado de Vila Sante. Vamos lá, Guerrinha, quero avançar nessa discussão contigo. Primeiro te pergunto, Vila Sante de fato hoje é titular incontestável no Grêmio. Partimos do princípio que Lucas Leiva também é esse titular. Bitelo e Campas entram onde nesse time, hein, Guerra? Primeiro só entra um dos dois, né? Porque o Guilherme vai continuar tendo a oportunidade, o Biel também, e o Diego Souza nem se cogita. Sim. Bom, quem joga? Campas ou Bitelo? Bitelo. Por que o Bitelo não jogou em Campinas? Porque ele estava suspenso, senão ele jogaria. Isso ninguém, eu acho que também tem, no momento, pela falta de armador, a dúvida de que o Bitelo é o jogador escolhido pelo Roger para ocupar essa função, mesmo não sendo armador. Sim. Né? Outra coisa, o Grêmio ganhou do Guarani, mas não jogou bem. O início do segundo tempo do Grêmio foi triste, foi um meio-campo que mais defendia do que atacava. O Grêmio andou, inclusive, tomando um calorzinho do Guarani. Olha que o Guarani é muito frágil. Mas na arena, pelo que tem acontecido, eu acho que está definido.
Vai jogar Bitelo, Lucas e mais o Vila Sante, que é de todos aquele que está equilibrando o meio-campo do Grêmio. Sabe, Guerrinha, que pelo momento, o Campaz nem deveria estar na discussão. O que o Campaz fez de produtivo hoje no Grêmio para gerar qualquer tipo de dúvida na cabeça do Roger, Guerra? Ele tá devedor, né? Nossa Senhora! Ele é devedor, né? Ele tem uma contribuição ofensiva que não é das melhores, né? Tá vivendo de um gol olímpico. E, olha, ele recompõe no meio-campo, mas o Grêmio precisa recompor contra o Operário, tendo 2 volantes mais o Bitelo. Não, o Grêmio precisa atacar, o Grêmio precisa fazer os 3 pontos para ficar mais tranquilo do que já está. Eu só abro, Bruno Flores, talvez aí uma margem para alguma dúvida, não para o jogo de amanhã contra o Operário de Ponta Grossa. Por mais que o Roger ainda não tenha definido o time e tudo mais, na minha leitura o campo indica os 3, né? Vila Sante, Lucas Leiva, Bitelo sem a presença do Campaz. Por que eu abro essa dúvida mais pra frente? Com o Tassiano em 100% de condições à disposição, talvez aí surja alguma dúvida para o Roger, Guerrinha. Mas eu acho que se a dúvida surgir, não será com o Tassiano armador. Será o Tassiano... Lá atrás. Não, ali do lado direito. Se o Guilherme não der a resposta. Entendeu? Será o Tassiano, daquele menino que veio do Juventude, que ele está no Corinthians, como é o nome dele, que ocupou por muito tempo ali o espaço do Grêmio. Janderson? Não, o outro, o baixinho, que veio junto com o Bressan, do Juventude. Ramirinho, ele vai fazer o papel do Ramirinho. Entendeu? Naquele jogo que é mais encrespado, que tu precisa reforçar o meio-campo, ele entra pelo lado direito. Tudo vai depender do Guilherme, né? Se o Guilherme não der a resposta. Por quê? Porque futuramente o Ferreira vai ser adonado do lado esquerdo. Sim, lá é com ele. Então, aí de repente o Grêmio pode reforçar o meio-campo e ficar com o Ferreira puxando contra-ataque, driblando, e manter o jogador mais adiantado, referência, que é o Diego Souza. Interessante, porque o Tassiano, na sua apresentação, né, Bruno, ele disse que hoje ele se vê como volante no time do Grêmio. Essa função que o Guerra citou, esse meio aberto pelo lado direito, como era o Ramiro, o Tassiano fez com o Renato. Sim. É claro que o Tassiano fez várias funções com o Renato. E nessa entrevista coletiva, Gamba, ele disse que isso foi um fator que talvez o tenha prejudicado junto à torcida. E que por isso hoje ele se via como um jogador que disputa a posição como volante. Sim. Que ele pode fazer as outras funções. Mas primeiro e especialmente a segunda função. É que para mim, como volante, é o lugar onde ele menos tem chance de jogar. Exato, concordo. Ali ele vai ficar no banco. O Vila Sante está muito bem e o Grêmio não contratou o Lucas para sentar no banco e está sendo jogado. Não. Enfim, bom, dúvidas, nós estamos debatendo aqui, mas certamente o Roger Machado já tem o time ideal para amanhã, né? E tem uma outra dúvida, Gamba. Hoje o time será definido à tarde, treino com portões fechados. A situação do Nicolas, ele teve uma luxação no ombro direito, no jogo contra o Guarani, daquele lance que ele cai por cima do ombro. E Gamba, ainda que o Grêmio não confirme oficialmente e o fará à tarde, ele não deve participar da partida, por isso Diogo Barbosa titular. Essa é a tendência. Agora, Guerrinha, vamos dar uma olhada para a classificação da Série B, Guerrinha, porque a situação para o Grêmio ela ficou muito confortável, né? 7 pontos de vantagem já sobre o 5º colocado, que nesse momento é o Londrina, Guerra. Eu estava vendo essa colocação que vocês fizeram, bem interessante, no programa do Macedo. Aliás, o programa é da Gaúcha, né? O Macedo dirige com muita competência. E eu concordo com vocês. Eu acho que a melhor coisa que pode acontecer para o Grêmio amanhã, claro que a vitória, eu já estou contando, até porque o Operário foi, no turno, o único time que conseguiu perder para o Grêmio dentro de casa. Mas eu vou colocar mais manteiga nessa torrada. Eu acho que o bom para o Grêmio é o Cruzeiro ganhar do Londrina. Por quê? Porque tu abre uma vantagem muito maior ainda, né? Aí o Londrina é que tem que sair correndo atrás da máquina. E eu não vejo o Londrina com bala para desfazer uma diferença tão grande. Então, se o Grêmio fizer a sua parte, e muito provavelmente o Cruzeiro, pela qualidade que tem, não perder para o Londrina, o Grêmio vai continuar respirando muito tranquilo. Não tem que se preocupar com o Bahia, não tem que se preocupar com o Cruzeiro. O Grêmio tem que se preocupar, sim, com o 5º colocado. A quarta colocação na Série B é título. Sem dúvida. É título.
Por quê? Porque tu encerra um armário, vai mudar de turma, vai mudar de patamar financeiro, é a única coisa que interessa. O Grêmio tem que pensar no Operário e depois sintonizar para torcer pro Cruzeiro ganhar ou empatar com Londrina, vai ficar melhor do que está. O negócio é consolidar-se no G4, abrir margem para o quinto e título, consequência. Se como consequência o Grêmio atingir pontuação para ser campeão da Série B, é lucro. O objetivo é sair da Série B o quanto antes e a importância de abrir vantagem para o quinto colocado, que nesse momento é a equipe do Londrina. Esportes ao meio-dia, gente, no ar, a partir de agora, hoje com a direção da Valéria Possamay, na equipe técnica nós temos Daniel Rodrigues, Sérgio Altenhofen está conosco também, Pedro Castro, Eduardo Polidori, Moavécia, Rudinei August e Douglas Weber. Intervalo e já voltamos. De volta com o Esportes ao meio-dia, oferecimento Ferramentas Gerais. A Ferramentas Gerais espera por você na Construsul, grandes marcas, importantes lançamentos e as melhores opções para a construção civil. Brosalto, sempre o melhor negócio. Tem S10 LTZ 4x4 automática com desconto de R$30 mil. Lojas em Canoas, Viamão e Gravataí ou acessando brosalto.com.br. Promoção Todos na Torcida Unicred Visa. Saiba mais em todosnatorcida.unicred.com.br. Superaço há 10 anos levando soluções completas em aço para todo o Rio Grande do Sul, com produtos 100% nacionais e certificados. A Superaço está presente em Caxias, Bento, Canoas, entregando praticidade e qualidade aos parceiros. Acesse superaço-rs.com.br e Betson, a tua casa de palpites online. Te joga em betson.com, é com 2 S e N no final. Bom, Eduardo Gabardo, quinta-feira então, Internacional e Melgar. Tem projeção de time já, Gabardo, ainda com essa dúvida sobre a utilização do Alan Patrick para quinta? O time para quinta-feira, Gamba, vai ser o seguinte: Daniel, Bustos, o Vitão, o Mercado e o René, Gabriel, Edenilson, Depena. E aí a dúvida, Alan Patrick ou Maurício. Ao que tudo indica, o Alan Patrick. Só tem que ver, né, se ele fisicamente, como é que vai ser a recuperação física dele. E esta avaliação será feita amanhã na reapresentação. E na frente, o Wanderson com o Brian Romero. E ontem o Mano Menezes disse na entrevista coletiva que o time tem que se adaptar ao jeito do Brian Romero jogar, que é diferente do alemão, que o Brian é um jogador mais de profundidade, né? Então ele vai ter que fazer uma ou outra alteração nos treinos de terça e quarta-feira para essa bola chegar com qualidade para o Brian Romero. Porque o Inter vai precisar fazer gol, né? Muda um pouco a característica. Aliás, justamente sobre Brian Romero que eu quero te ouvir, Guerrinha. Há pouco a gente falou sobre ele, sobre o jogo de ontem contra o Fortaleza, né? Vimos muito pouco dele ainda, vestindo a camiseta do Internacional, mas essa definição do Mano, né? O Inter vai ter que entender o estilo de jogo do Romero. É a melhor opção para substituir o alemão, Guerra? Eu acho que é a única no momento. Eu ontem falei na jornada que acho que a questão do tempo vai fazer o Mikael ser titular. Acho. Entendeu? Mas como o Mikael está naquela fase de que precisa, antes de tudo, perder peso, amanhã não tem outra saída. Amanhã é o Romero. O Internacional tem que olhar para o Romero amanhã como se o Romero fosse o maior centroavante da história. Porque o Inter, como disse o Gabardo, o Inter precisa fazer gol. O 0-0 vai para a roleta russa dos pênaltis, não é bom isso. Então, o Romero, como é que ele joga, o Romero? O Romero não é um rompedor de linhas, não é um jogador que entra na área, que bate de frente com o zagueiro no corpo a corpo, não, ele é um jogador de toque, é um jogador que o time precisa trabalhar para ele. Então, que faça isso. Eu tenho uma pequena dúvida a respeito, porque ele não tem um entrosamento, por exemplo, com o Wanderson, ele não tem um entrosamento ainda com o Paulo Henrique. Ele vai precisar o quê? Que o Inter chegue no toque de bola, para ele ter a chance de arrematar, que dizem aí, eu conheço muito pouco ele, que ele tem facilidade para isso. A verdade é que ele tem que tirar coelho de cartola amanhã e o resto do time tem que entender isso e também jogar para ele. Bruno Flores, vamos atualizar um pouco o departamento médico do Grêmio. Jogadores importantes estão por lá, como por exemplo Ferreira e Kahneman. Exatamente, Gamba. Algumas informações sobre a previsão de retorno desses atletas. Gamba, o que está mais próximo desses dois de retornar é o Ferreira. Diria que cerca de 10 dias, mais ou menos, pelo que ouvi, apurei hoje pela manhã, para que ele retorne a estar à disposição do Grêmio, recuperado de lesão muscular.
Ou seja, ele ficaria à disposição para o jogo contra o Cruzeiro, por exemplo. Há uma possibilidade de ele estar em campo diante do CRB? Pequena, no dia 13. Pequena, mas há. Mas trabalharia especialmente com a data do jogo contra o Cruzeiro no dia 21 na Arena. Nesse jogo também, Gamba, é possível o Grêmio já ter o retorno de Walter Kahneman. Não é confirmado também uma estimativa, há quem diga ainda que é muito cedo para prever uma data de retorno, porque a lesão na panturrilha do Kahneman ela é significativa e também por conta daquele agravo de recuperação com aquele acidente doméstico. Mas, Gamba, entre o jogo contra o Cruzeiro e o confronto diante do Ituano é que o Grêmio deve novamente contar com o Kahneman. Isso é importante também até pelo aspecto da renovação de contrato do jogador. Para mim, mais importante até do que o próprio retorno ao time. Pelo que sei, Gamba, o Grêmio alinhou já com o jogador que no fim de agosto conversa. Porque aquela informação que nós já trouxemos estaria recuperado, aqui, né? Ele estaria recuperado e foi o pedido do próprio atleta. Claro, né, Guerrinha? Que é a campanha do Grêmio que faz com que o Kahneman não seja importante nesse momento no campo, porque do ponto de vista técnico é um jogador indiscutível. Mas é importante ele estar recuperado para que essa discussão da renovação ela avance, Guerra. Eu não tenho dúvida disso. Eu não vejo preocupação com a volta do Kahneman para arrumar a defesa, nada disso. Está funcionando bem a cozinha do Grêmio, né? Agora, a preocupação para voltar ao Ferreira, ela existe porque o Grêmio ganha potencial ofensivo. Então, eu também acho que vocês estão cobertos de razão. O que faz hoje mais falta para o Grêmio é o Ferreira, não é o Kahneman. O Bruno está dando conta do recado, o Jeromel está muito bem no time também. E sobre conversar em agosto, vou te dar uma notícia, eu também converso em agosto com o Toigo, para renovar o contrato. Bruno, o Nicolas ficou faltando. Eu, inclusive, Gamba, falei de forma errada que o treino do Grêmio seria à tarde, foi hoje pela manhã, e o Nicolas treinou, pelo menos, parte física nessa atividade. Então, ele, pelo menos, deve ser relacionado, a lista sai em seguida, e ficar, no mínimo, no banco. Vai passar por um teste, então aumenta a dúvida nessa lateral esquerda. Muito bem. Intervalo comercial, gente. Na volta, vamos discutir Série A do Campeonato Brasileiro. Mais uma derrota do Atlético Mineiro no Brasileirão, dessa vez em casa para o Atlético Paranaense. E essa semana teremos os jogos de volta da Libertadores da América. Muito assunto para a gente discutir no programa ainda. De volta com Esportes ao meio-dia, aqui na Gaúcha. Oferecimento Ferramentas Gerais, Brosalto Chevrolet, Unicred, Superaço e Betson. Vamos com o placar Gaúcha aqui em Esportes ao meio-dia. Lembrando, Valéria Possamay, dupla Grenal aqui no programa. Tem o patrocínio de quem, Valéria? Ferramentas The Tools, na mão de quem faz. Cooperativa Santa Clara, há 110 anos, a gente faz tudo para você fazer tudo melhor. E CERS, unir ideias, move o futuro. Acesse cers.org.br. Vamos beber da sabedoria de Adroaldo Guerra Filho. Guerrinha, Atlético Mineiro 2, Atlético Paranaense 3. O que está acontecendo com o Atlético do Cuca, hein, Guerra? Me ajuda a entender isso, Guerra. Entrou em parafuso, né? Rapaz! E outra coisa, tem uma semana que pode ser a semana da decepção, ficar fora de tudo. Essa desvantagem com a derrota de ontem em relação ao Palmeiras, porque o Palmeiras tem uma coisa, o Palmeiras ganha dentro, ganha fora, ganha dentro. O Palmeiras é muito regular, né? Muito regular. Então, o que está acontecendo? O Atlético Mineiro joga o ano na quarta-feira, agora. Ou o Atlético segue na Libertadores, ou vai terminar o ano brigando por vaga no ano que vem. É muito pouco para quem tem um plantel que o Atlético tem. É muito pouco pelo dinheiro que investiu. Então, quarta-feira é o jogo do ano, parece mentira para o Atlético. Ou o Atlético passa pelo Palmeiras, que é um jogo duríssimo, né? Ou terminou o ano. Acabou o ano. Guerrinha, imagina o cara desembarca na terra nesse momento, tá? Depois de ter visto tudo que o Palmeiras e o Atlético fizeram na temporada passada. E aí tu diz pro cara o seguinte, ó, nesse momento, passadas 21 rodadas do Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro tá 13 pontos atrás do Palmeiras. Não, o brasileiro arquive-se. Esquece. Acabou. Não. Tem um time bom? Tem, mas o outro também é bom e ganha, né? O outro é irregular, ele ganha. E aí tu começa a tropeçar aqui, tropeçar ali, tropeçar aqui, tropeçar ali. Quando tu for fechar a conta, tu diz, olha, eu vou ter que passar no banco, pegar o dinheiro e pagar.
Fluminense 1, Bragantino 0, gol dele, né? Herman Cano, Fluminense, terceiro colocado no Brasileiro. Que campanha regular faz o Fluminense, assim como o Atlético Paranaense do Filipão, que a gente referiu há pouco, né, Guerra? E é o próximo adversário do Inter, né? Aqui no Beira-Rio é jogo complicado, jogo duro, é jogo que vale colocação em tabela. Mas o Fluminense acertou o passo. Acertou o passo. Tem um volante muito interessante. E é jogo duro, domingo é jogo duro aqui. Joga muito esse André. Aliás, duas gratas surpresas do Campeonato Brasileiro, sem dúvida. Fluminense e Atlético Paranaense. O Palmeiras fez 3-0 no Goiás. Hoje, Valéria Poçamai tem jogo complementando a rodada, né? 8 da noite, Valéria. Isso mesmo, Coritiba e Santos lá no Couto Pereira. Placar Gaúcho aqui em Esportes ao meio-dia tem patrocínio de quem? Unidos, a casa da Volks na Ipiranga, pertinho da PUC. Redmac, materiais de construção, a gente é de casa. Aqui que é assunto no Twitter, hein, Valéria? Destaque, Gamba, para a definição dos mata-matas das quartas de final do Brasileirão Feminino, que terá a presença da dupla Grenal. O Inter pega o Flamengo, enquanto o Grêmio pegará o líder Palmeiras. Ida no próximo final de semana e a volta no dia 21 de agosto. Lembrando que os sócios do Vasco aprovaram em Assembleia Geral a venda de 70% da SAF. O Vasco da Gama também vai virar SAF. Intervalo comercial, já voltamos com Esportes ao meio-dia aqui na Gaúcha, com a opinião dele, Pedro Ernesto Denardim. Meio-dia, 40 minutos, de volta com Esportes ao meio-dia, Ferramentas Gerais, Prosalto, Unicred, Superaço e Betson. É hora de opinião, comentário dele, Pedro Ernesto Denardim, que Valéria Poçamai comenta aqui para... Esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio, Modular Cargas, moldando soluções sustentáveis, a Modular sabe o que faz, e FMP, a única faculdade de Direito de Porto Alegre, recebeu o selo OAB Recomenda 3 vezes seguidas. Conheça os cursos de pós-graduação EAD e presenciais no site fmp.edu.br. Direito é na FMP. Alô, Pedro! Pois, Felipe Gamba, o que aconteceu ontem com o Internacional é apenas uma frase de um decréscimo eventual que teve o time do Inter. Porque se tu te lembrares, na quinta-feira, quando o Inter jogou lá no interior do Peru, a atuação também foi muito ruim. E a gente só não bateu mais porque o resultado foi bom e a quase convicção de que aqui em Porto Alegre, na próxima quinta-feira, o Inter ganha do Melgar e vai adiante na Copa Sul-Americana. Mas aí o Inter conseguiu ser pior. Primeiro com os reservas e depois com os 4 titulares que entraram no intervalo, ficou pior ainda contra um time que durante 70 minutos jogou com 10 homens em campo e contra um time que está lutando para sair do rebaixamento. Então não é nenhuma maravilha o Fortaleza, não. O Inter é que foi muito mal, mas o Inter foi muito mal também na quinta-feira. O Daniel salvou o Internacional e agora vem o Melgar aí. Claro, o Inter é favorito, claro, o Inter vai estar mobilizado, claro, o Inter vai jogar com tudo, claro, a torcida vai lotar o estádio, eu sei de tudo isso, mas ainda assim, eu te confesso que pelo nível das últimas atuações do Internacional, eu estou levando uma certa preocupação para esse jogo. Vamos lá, hein? Vamos se mexer. Quero ver o Inter massacrando o adversário, indo para cima desde o primeiro minuto, fazendo acontecer. Se não fizer isso, não sei. Bom, mas vamos lá. Esperança, né, Felipe Gamba? Um abraço para ti, tchau. Valeu, Daqui a pouco tem um sala de redação, vai até às 3 horas, Felipe Gamba. Boa. Começou, tá? Vamos nessa. Tchau. Até às 15 horas o Sala de Redação em seguida. Hora de falar em Copa do Mundo aqui no programa. José Alberto Andrade está com a gente. Zé Alberto, como de praxe, vou te fazer a perguntinha aquela, Zé Alberto, na nossa regressiva para o Mundial do Catar. 104 dias é o número de dias. As horas são 21 e os minutos são 17. 104 dias, 21 horas. Batendo nos quase 16 100 dias, hein? Virou ali, ó. Olha ali, ó. 16 minutos agora. Coisa linda. E aí, Zé, o que temos hoje? Gamba, então pra quem vai pro Catar, hoje o recado é pra quem vai pro Catar. Vamos lá. O detalhe é o seguinte, tem sites que inclusive oferecem ingressos. São sites ligados à empresa de tudo, mas nem todos esses sites, atenção, quem vai tentar um ingresso ainda para a Copa do Mundo. A venda pela FIFA, que vai para um sorteio, ela vai só até o próximo dia 16. A demanda é muito grande e você fica à mercê da compra oficial, que também muitas vezes está agregada à hospedagem e à viagem pela empresa oficial do Catar. Fica uma bolada para dinheiro brasileiro.
O ingresso pro jogo pode ser de R$880, o mínimo. O primeiro jogo do Brasil e Sérvia, tem ingresso a vender. Por sites que só vendem o ingresso. Vai ter complicação, porque para chegar no Catar precisa ter hospedagem garantida, voo de volta garantido, tem toda uma burocracia que está sendo exigida. E um outro alerta que as autoridades do mundo inteiro, dessa área de turismo, estão fazendo, cuidado com vendas falsas por sites. Então tem muita gente levando prejuízo porque não vai encontrar o ingresso, não vai encontrar a passagem, não vai... E tem gente, até tem uma modalidade que é a seguinte, tu fica em Dubai, nos Emirados Árabes, e vai a Doha, no Catar, no dia dos jogos, vai e volta. Interessante essa, hein? Só que Pro custa... turismo? Interessante. Só que aqui... custa, para efeito de Brasil... na casa de R$40 mil por pessoa. Nossa Senhora. Esse é que é o detalhe. É uma Copa muito cara. E os ingressos, atenção, pela FIFA, até o próximo dia 16. Deixa eu te perguntar o seguinte, Zé. E o futuro do Cavani, hein? O futuro do Cavani é o seguinte, Gamba. Não se acertou com o Boca Juniors, ele é, pegando as grandes estrelas da Copa, e o Cavani é uma grande estrela do Uruguai, juntamente com o Luizito já se acertou com o Nacional. O Cavani não tem ainda um time, o Villarreal da Espanha pretende ficar, já manifestou interesse, a família do Cavani, a esposa do Cavani parece que não quer sair da Europa, só que hoje no jornal O Ovação do Uruguai está se dizendo que agora que ele não foi pro Boca... Cavani e Soares juntos. O Penharol. O Penharol quer dar o troco. O Penharol quer levar ele e o Cássio, quer oferecer o Penharol para o Cavani e o Cáceres se prepararem para a Copa do Mundo. Olha, será o protagonismo do campeonato uruguaio com Cavani e Soares de volta. Mas hein? É pouquíssimo provável que isso venha acontecer. Grupo Felite, um dos maiores grupos de concessionárias do sul do Brasil. KTO.com, gosta de emoção? Te registra lá para dar uma brincada. Quer saber mais? Acesse KTO.com. Cressol, vem junto, somos a Cressol, sua instituição financeira cooperativa. Tramontina, respeito pelo seu churrasco. Lojas Colombo, felicidade do seu jeito. E Fruc Guaraná, 50 anos, o sabor de estar juntos. Muito obrigado, José Alberto Andrade, que a partir de quarta-feira passa a ser integrante fixo de Esportes ao meio-dia como convidado. Em quarta-feira, tudo com ele, José Alberto Andrade com a gente. Onde quer que estejamos, estaremos no Esportes ao meio-dia. Boa, obrigado, Zé. Vem aí na sequência, bom, vocês sabem, o correspondente. Logo depois, Sala de Redação com uma novidade, hein? O Sala a partir de hoje vai até às 15 horas. Mais tempo, claro, para você curtir os excelentes debates do Sala de Redação. Ótima semana para todo mundo, ótima tarde de segunda-feira. Tchau.